Ei, gente! Bem-vindos a esse vídeo aqui. Bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Sou nova aqui, mas eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu comecei na confeitaria. Se você é novo aqui, já se inscreve, ativa o sininho, porque a gente vai tentar postar conteúdo toda semana, tá bom? Vocês é um pouquinho da minha história. Vamos lá, começar do comecinho. Meus pais, né, minha mãe foi professora, meu pai mecânico, e minha mãe sempre fez encomenda, sempre trabalhou com bolo, doces. Então eu tive minha adolescência, eu novinha, sempre ajudando meus pais, né, ajudando minha mãe na cozinha, na produção. Então a minha vida, assim, na confeitaria começou aí. Às vezes eu ajudava minha mãe de madrugada, enrolar doce, fazer bolo. Minha mãe atendia cantinas de escola que vendia mini pizza. Só que eu não gostava, tá, gente? Não era um amor, eu não era apaixonada por essa área. Até que, quando eu comecei a fazer meu técnico de design de moda, de vestuário, eu fui produzindo uns doces, aí tinha algumas comemorações. Uma amiga minha, Jaque, sempre pedia, amiga, faz um brigadeiro e traz, só que eu levava no prato, não levava ele boleadinho. Porque uma vez eles levaram um brigadeiro tão duro que a gente não conseguiu, na hora do intervalo, tirar no prato. Eu me comprometi de que levaria. Mas antes de eu começar a fazer brigadeiros, eu vendia trufas na escola, então eu sempre empreendi com trufas eu gostava de fazer. A gente até conseguiu comprar uma geladeira lá em casa com amêndoa de trufas. Então eu fazia as trufas, levava pra escola e vendia. Tomei calote, até hoje tem uma moça que não me pagou, porque eu era muito boazinha. Eu vendia e falava, tem problema não, pode me pagar depois. Aí depois eu comecei a revender, passar para uma outra amiga também, para ela poder vender essas trufas. Foi sucesso, legal, até o momento que a diretora proibiu, porque não podia mais vender na escola. Fiquei chateada, mas passou, né? Aí no meu técnico eu ia, fazia uma coisinha ou outra e todo mundo elogiava. Tá, acabei meu técnico, comecei a pegar algumas encomendas, né? Que Bárbara, trabalhei em eventos com uma cerimonialista, Bárbara, que, gente, aquilo ali pra mim foi o divisor de águas. Como eu conheci Bárbara? Trabalhava num consultório odontológico do cunhado dela. E um dia eu fiz uns docinhos, outro sim, para levar para ela provar. Gostou, perguntou se eu fazia mais, me deu várias dicas, ideias. Então, por eu estar nesse meio, por eu estar nesse espaço de eventos, eu fui me apaixonando pela área de brigadeiro. Mas eu comecei, como que eu comecei? Eu começava com festinhas pequenas, né? Às vezes eu vendia na rua, fazia o triozinho de brigadeiro e saía vendendo de porta em porta. No shopping, na minha cidade não tem shopping com lojas assim, praça de alimentação, nada. É um prédio com algumas lojas, alguns consultórios. Então eu passava nesses consultórios oferecendo, passava na rua entregando, em posto de saúde, enfim, vendia de porta a porta. Até que comecei no mundo dos eventos, gente, a fazer os doces. Bárbara indicou a gente para a mesa de saída. Para quem não sabe, a mesa de saída são uma quantidade menor de bolo ou de docinho que tá quase na hora de acabar a festa, começa a servir, né, para as pessoas irem embora antes de ir. Aí eu comecei nessa mesa, gente, 200 doces. Meu coração ficou assim, acelerado. Claro, eu fazia tudo na mão, né? Não tinha panela, não tinha um lugar, eu fazia na cozinha da minha mãe. Então eu esperava o quê? Ela acabar todas as coisas que ela tinha pra fazer, pra eu começar a limpar e começar a trabalhar. Então eu virava à noite, né? Porque eu trabalhava também em outro lugar e virava à noite pra fazer essas coisinhas, as massas já e deixar tudo prontinha. Porque no outro dia cedo a minha mãe tinha que usar a cozinha para poder fazer as coisas de casa, café da manhã, as coisas do almoço do dia. Então eu comecei usando panela da minha mãe, porque eu não tinha panela. Comecei
usando uma espátula. A primeira coisa que eu comprei foi uma espátula de silicone, que era meu sonho, né? Ter uma espátula de silicone, então eu comprei. Aí eu mexi a panela, gente, queimava muito os braços da massa, mas eu gostava muito. Até que a gente foi pegando eventos, as pessoas foram gostando do meu produto, né? Bárbara indicando, toda orgulhosa. Hoje eu sou muito grata a ela por ter confiado em mim, porque o meu pai não acreditava, né? E conforme a gente foi pegando muitas encomendas, meu pai não acreditava no trabalho, ele achava que isso não era um emprego, que eu tinha que trabalhar de carteira assinada, né? E só que a gente tá vivendo uma fase muito turbulenta na minha casa, né? E, nossa, era muito complicado eu ficar trabalhando, usando as coisas da minha casa, enfim, não era confortável. Às vezes meu pai pegava minhas facas que eu comprava, as coisas, os utensílios, pegava, sumia com elas, ia pro quintal, cavar buraco, cortar planta. Então, tipo, isso me deixava chateada, porque era uma coisa que eu ia comprando e depois acabava, porque ele sumia. Enfim, aí depois eu fui estudar em Vitória, fazer design de moda. Só que eu ainda trabalhava nos eventos, nos finais de semana, né, que era uma renda extra, nos eventos com a cerimonialista de recepcionista. Para Vitória, estudar, fazer minha faculdade de design de moda. Isso eu já tinha, depois eu me formei em 2012, no terceiro ano do ensino médio. Aí eu fiquei 2 anos no meu técnico e depois eu fui fazer minha faculdade de moda. Na faculdade de moda tinha um curso de empreendedorismo, eu ganhei esse curso, né? Participei, foi lá que eu criei mesmo a minha empresa, assim, porque você tinha que empreender e criar uma empresa, né? Aí era em grupos, a gente tinha um grupo e eu aproveitei essas dicas, essas coisas pra criar a minha empresa, pra criar Docinhos Cacau 50 e vender doces lá também. Graças a Deus foi dando certo, eu levava pra faculdade, vendia na faculdade, vendia pra amigas, fiz o casamento de uma amiga que tinha um salão, né? E sei que aí foi indo, lá eu dei curso de culinária pelo SESI, então, e só que chegou um momento que minha mãe, as coisas não estavam indo bem na minha casa, tive que voltar porque minha mãe estava ficando doente, aí eu tranquei a faculdade. Depois que eu tranquei a faculdade, eu voltei fazer brigadeiros e levar na rua, aqui na cidade, porque eu já tinha ficado 2 anos e meio, 3 fora, né? Então, tipo, eu não produzia doces mais. Eu juntei com um amigo, né? Com um amigo meu, e começamos a ir nas ruas, com a cestinha, com o trio de brigadeiros, vendia e tal. Aí a gente continuou junto, só que esse meu amigo não pensava em investir. Essas coisas aí que não deu certo, aí eu segui sozinha com a Docinhos e comecei estudando, vendo as coisas sobre o Instagram, porque eu sempre gostei disso, né? Na faculdade de moda a gente usava muito o Instagram. Então eu lembro que quando eu estava estudando na faculdade, eu cuidava de 3 Instagrams de lojas lá de Vitória. Aí eu comecei a usar mesmo o Instagram da Docinhos para isso, né? Fazer igual o que eu fazia no das lojas, só que voltados para doce. Aí foi indo, deu tudo certo, graças a Deus, né? E aqui eu fui pegando eventos, fui conseguir um emprego, né? Nesse emprego eu pegava, ajudava nas despesas da minha casa, né? E fui guardando de pouquinho a pouquinho pra se eu fosse abrir alguma coisa. Que não tava dando mais pra cozinhar na cozinha da minha casa, tava ficando pequeno e meu pai também não aceitava, achava que não era emprego. Foi onde eu decidi vir pra esse ateliê. Gente, quando eu decidi vir pra esse ateliê, eu não falei nada com meu pai. Eu juntei um pouquinho de dinheiro, né, porque eu tinha que ajudar em casa, então não tinha o salário todo pra mim. Como eu ajudava minha mãe, meus irmãos, assim, eu não tinha o dinheiro todo pra eu ficar investindo, só que eu fui guardando de pouquinho a pouquinho, deixei de sair, deixei de fazer muitas coisas, juntei um dinheiro, fiquei procurando lugar pra alugar. No começo que eu falei com a minha mãe, ela ficou meio assim, né, não sei o que, se for dar certo, e se não der, aí eu falei, não, eu vou arriscar, ninguém tira isso da minha cabeça, a gente não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada, as únicas coisas que eu tinha pra não falar que era nada, eram umas vasilhas que eu tinha comprado, né? E juntado dinheiro pra comprar fogão, geladeira e uma mesa, né? Então eu fiz o quê? Fui no Usadão. Primeiro eu olhei no anúncios lá
do Facebook, fui olhando, achei um usadão, né, num outro bairro. Fui lá, olhei, consegui comprar, o dinheirinho que eu tinha, consegui comprar uma geladeira pequenininha, de segunda mão, que ela tava novinha, um fogão também e uma mesa, um fogão de 4 bocas, né? Porque na minha casa tinha um fogão de 5 bocas que eu tinha comprado com doces, né? Com a venda de doces, só que eu não tinha como trazer ele, né? Porque eu comprei pra minha casa, o antigo que a minha mãe tinha, que ela tinha um de 4 bocas, só que tava ficando muito corrido pra eu produzir lá. Aí eu comprei um de 5 bocas e usava uma boca pra mim e as outras ela usava pro que ela precisasse, em outros horários, né? Nesse período eu consegui comprar uma panela mexedora, minha primeira panela mexedora eu ainda estava em casa, né, quando eu comprei. Aí foi a saga de vir pra cá. Eu vi, comprei, mudei um dia, meu pai não sabia de nada, aí meu namorado e um amigo meu que me ajudaram com a mudança, né, amiga da minha mãe e tal. Gente, sério, nesse dia eu fiquei tão feliz, eu não tava acreditando, né, que eu ia ter um lugar só pra mim, que era um desejo meu, tipo, porque eu morava com os meus pais, moro com os meus pais, eu queria muito ter o meu cantinho, as minhas coisas e tal. Aí quando eu cheguei aqui, essas coisas, tipo, aqui parecia enorme, gente, muito grande. Mas eu tava muito feliz que tinha um fogão, tinha uma geladeira e tinha uma mesa. Gente, aí eu decorei essa parede, né? A gente começou a fazer as coisas de cenário, organizar as coisinhas. Eu tinha 2 estantes que eu tinha juntado dinheiro pra comprar, pra colocar vasilhas e insumos, ingredientes, né? Ai, gente, sério, quando eu vim pra cá, fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu trabalhei 6 meses aqui sem falar com meu pai não sabia. Ele achava que eu trabalhava no outro lugar. Ou seja, a metade do expediente eu trabalhava em outro local e a outra metade eu vinha pra cá e trabalhava de noite também. Então, tipo, era bem corrido, bem cansativo. Só que aí chegou um dia que eu já tava me programando pra trabalhar só com brigadeiro, só ficar aqui. Que foi, esse dia chegou, né? E foi tipo assim, uma mistura de... Não vou falar que eu tive medo, porque em momento algum eu tive medo de... Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser? Não, entreguei nas mãos de Deus. Falei, ó, Deus, se você botou isso no meu coração, eu sei que é porque você tem um caminho pra mim. Não vou ficar com medo, porque se eu ficar com medo eu vou ficar desesperada e vou passar preocupação pros meus pais, né? Meu pai era uma coisa que ele não aceitava, então aí que eu não podia demonstrar medo, não podia demonstrar preocupação, não podia. Isso eu não tinha tempo pra isso, pra sentir essas coisas. Eu anotava tudo, tá, gente? Pra sair conforme o planejado, pra não errar, porque eu já tinha pessoas apontando pra mim. Teve pessoas que eu achava que eram meus amigos, que iriam apoiar, não apoiavam, né? Riam, zombavam, fazia alguma brincadeirinha, mas eu sempre entrava aqui e saía aqui, porque eu acho que ninguém nunca vai deixar de viver a vida dele pra viver a sua, né? Então eles vão opinar, vão falar, mas cabe a você, cabe a mim querer ouvir ou não. Aí o que eu fiz? Depois eu contei pro meu pai, ele falou, ué, mas isso não dá dinheiro, você não vai conseguir, não sei o que, sempre negatividade, né? Aí eu falei, pai, então, eu tô lá já tem 6 meses, o senhor não sabe, alguma coisa mudou aqui? Então, eu tô lá já tem 6 meses, tá dando certo, isso o senhor não tá apoiando, nunca apoiou, então eu preciso que o senhor não se intrometa em nada, deixa, eu não tô te pedindo nada. Aí tá, começou. Aí, gente, veio pandemia, veio a pandemia, mas eu me organizei, pensei na Páscoa, a gente começou a trabalhar com delivery, eu comecei a trabalhar com delivery, fazia sobremesa, fazia essas coisas, delivery me causava muita ansiedade no começo, porque eu não tinha com quem contar pra motoboy, meu pai tinha carro, mas ele nunca emprestou nada, não torcia, né? E pensa no desespero, o rapaz que depois, graças a Deus, ele me enviou um rapaz que abraçou isso, me ajudava, sério, foi tipo um pai mesmo, sabe? Nesses momentos, meu namorado foi essencial, mas meu namorado não tem veículo, nada próprio, mas o apoio dele, o incentivo de estar comigo, de que ia dar certo, foi assim, o que eu precisava, né?
Aí a gente foi indo, foi dando certo, graças a Deus, a gente foi crescendo. Hoje a gente tá num espaço, esse espaço aqui tá ficando pequeno pra gente, mas eu sei que Deus tem grandes planos, Deus sabe de todas as coisas, tudo tem a hora pra acontecer. Já tem 8 anos que eu tô com a Docinhos Cacau 50 e eu creio que é só um começo, muitas coisas boas estão por vir, porque tudo tem seu momento, seu tempo. O que eu falo pra vocês é não ficar ansioso, querendo que aconteça agora. Fulano abriu uma loja, porque eu ouvia muito isso. Fulano começou agora já abrir uma loja. Você tá não sei quantos anos. Gente, calma. Minha hora vai chegar e o meu foco não é loja agora. Então, tipo assim, eu sempre cobrei de mim. Não esperava as pessoas virem cobrar com aquelas energias negativas. Não, eu sei o meu momento, eu sei a minha hora, Deus sabe o que é melhor pra mim. É claro que às vezes você dá um trequinho no coração, assim, que você fica, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas Deus já vem, recalcula tudo. Então hoje eu só tenho que agradecer tudo que Ele fez pra mim. Falar pra vocês não desistirem, né? Porque o caminho não é fácil, é cansativo. Mas eu sei que todo mundo tem sua hora de brilhar, todo mundo tem sua hora de prosperar, né? Então é isso, um pouquinho da minha história pra vocês. Bem resumidamente, assim, ficou um pouquinho grande, eu acho. Mas é bem resumido, né? Não tem tantos detalhes. Mas é isso, espero que vocês gostem, acompanhem aqui, porque eu vou postar mais sobre a rotina, né? Que esse era um projeto meu, já ter o canal, só que não tinha ainda dado tempo para eu estudar sobre como fazer, enfim. É isso. Beijo no coração de vocês.